What if I want to have sex before I get married? Well, I guess you just have to be prepared to die. Tô chegando aqui em São Miguel Paulista, no Centro de Testagem e Acolhimento, para entender como é que funciona o teste para HIV pelo SUS. Boa tarde. Fazer teste, por favor. Esse aí sou eu, fazendo um teste de HIV. Para chegar nesse ponto aqui, algumas coisas aconteceram e não começaram agora. Aliás, eu já ouvi falar muito sobre o HIV enquanto eu crescia. Só que quase sempre do mesmo jeito. Eu tive câncer. Eu tive cura. Eu tenho AIDS. Eu não tenho cura. Talvez fora da TV, o primeiro lugar que eu tive contato com o assunto DSTs, que agora chama ISTs, foi provavelmente na escola. Onde, na verdade, eu passava a maior parte do tempo assim. O próprio sexo em si era um assunto que, se não estava sendo falado de um jeito tosco na aula de biologia, era algo que eu só trocava ideia com pessoas da minha idade, ou pior ainda, na internet. Eu já vi amigo meu brincando assim, que nada, cara, a AIDS agora é igual diabetes, é só controlar. A brincadeira dos meus amigos é um pouco pior. É assim, camisinha tem que comprar, o coquetel é de graça. Então é óbvio que quando suas informações partem disso... Nos próximos dias, nos próximos meses, no próximo ano, milhares de pessoas vão pegar AIDS e vão morrer. Se você não se cuidar, a AIDS vai te pegar. Para isso... Quem você pensou que fosse? Tem camisinha, não rola. Não tem muito por que querer chegar perto do assunto. Mas quando eu ainda estava nessa idade, o HIV começou a aparecer de jeitos diferentes do que eu via quando era criança. E a conversa assustadora de uma geração antes da minha e a relação dela com a AIDS já não era tão presente. Mesmo assim, hoje, com 23 anos, eu faço parte do recorte de pessoas que mais se infectam com HIV no Brasil. Um número que aumentou nos últimos anos. Por mais que esse assunto esteja me rondando desde sempre, eu percebi que eu não sei nada sobre. Here's some information about HIV and AIDS that you might find informative, and these are your test results. Estou aqui no centro de São Paulo para encontrar o Drew, que é um amigo meu e já produz conteúdo há uns anos sobre o HIV e a sua positividade dele. Sou o Drew, tenho 37 anos, eu sou ator, sou diretor, trabalho com arte. Já morei em muitos lugares e em 2013 eu morava em BH. E aí foi quando eu recebi o meu diagnóstico de HIV positivo. Eu resolvi falar isso na internet, através de um canal no YouTube. Aquilo que era para ser só um falar sobre acabou se transformando num trabalho mesmo, um trabalho de campo, um trabalho de chegar na ponta e de alguma forma tentar salvar algumas pessoas. Vamos falar agora com você. Em qual momento você deve dizer e como você deve dizer que você é HIV positivo? Mas aí eu não sabia como eu poderia fazer isso sem me expor, porque eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico, uma das primeiras coisas que veio na minha cabeça, além do vou morrer, e é isso, era tipo, caso eu não morra, agora eu não posso mais ser ator, eu não posso mais trabalhar com arte. Vou continuar te amando, vou pensar em você ainda há muito tempo, mas tá aqui, tô te pagando. E a intenção da Satine é, eu te amo, eu não posso te E parece que essa falta de informação sobre uma doença que mata tanta gente todos os anos é a tônica do assunto. Mesmo transando, dificilmente eu ou qualquer pessoa jovem procura saber alguma coisa sobre isso, a não ser que seja praticamente obrigado. A primeira pergunta que eu vou fazer é, muito da minha pesquisa, muito do que eu andei lendo, eu encontrei um pouco de dificuldade, algumas coisas meio desencontradas, sobre exatamente qual que é o perfil hoje de quem é infectado por HIV em São Paulo. É assim, a epidemia de HIV na cidade de São Paulo, assim como no Brasil, é uma epidemia concentrada. A gente sabe que qualquer pessoa pode pegar HIV, né, na vida sexual, né, ativa. O que a gente sabe, por exemplo, é que mais da metade das novas infecções de HIV na cidade de São Paulo em 2021 estava na faixa etária de 15 a 29 anos de idade. A população de homens gays e outros homens que fazem sexo com homens, a gente sabe que tem um percentual maior também de HIV. Profissionais do sexo, mulheres trans e travestis, por exemplo, né?
Não é que o HIV, né, não é que o vírus goste mais de jovem ou goste mais de, né, de gays, mulheres trans, talvez pessoas do sexo. Aqui, o HIV e a AIDS tem questões aí sociais, estruturais, que podem deixar as pessoas mais vulneráveis ou menos vulneráveis para o HIV. Vamos pensar assim, né? Uma mulher de 17, 18 anos de idade, né, uma jovem, ela consegue ter um preservativo em casa tranquilamente? Não necessariamente, né? Ainda no machismo, né? As mulheres conseguem negociar o uso do preservativo todas as vezes? Não, né? Um jovem gay, ele consegue falar tranquilamente sobre sexualidade na sua casa? A gente sabe que não também, né? Nem sempre. Mulheres trans e travestis, muitas vezes são expulsas de casa, expulsas da escola. Quando você chega em um CTA para fazer o teste de ST, a primeira coisa que você faz é um cadastro rápido no SUS. Depois de receber uma senha, que é um número e não um nome, você espera na recepção. Todo o processo é sigiloso e tem pouco a ver com saúde, tem mais a ver com sexo. Porque se você está aqui, significa que você transou. E essa é uma informação que pouca gente ainda está disposta a falar sobre. Senha 16. Boa tarde. Boa tarde. Pode sentar. É Pedro Augusto, né? Isso, Pedro Augusto. Boa tarde, Pedro. Meu nome é Marcela, eu sou enfermeira aqui do CTA, tá bom? Você se considera homem cis? Homem cis. A cor, raça? Branco. O teste rápido, ele é um furinho no dedo. Se por acaso der algum resultado positivo, a gente vai encaminhar esse resultado para o médico que está atendendo hoje na unidade, tá bom? Tá bom. Só aguardar então na recepção, tá bom? Obrigado. No meio de uma ST tem prazer, tem corpo, tem afeto, tem cheiro, né? Todo mundo faz. Né? Enfim, ninguém sai de casa, toma banho, passa perfume para pegar sífilis, né? As pessoas saem para encontrar, para beijar na boca, para namorar, né? Para ter prazer. Senha 16. Olá. Olá. Boa tarde. Boa Pode tarde. sentar, por favor. Confirma o nome pra mim. É Pedro Augusto Brienza de Carvalho. Por favor. Furinho. E cada um dessas paradinhas são um exame diferente. Cada um são um exame diferente. Hepatite C, HIV, hepatite B e a sífilis. A caneta, por favor, Cris. E o resultado daqui alguns minutos. Daqui 20 e 30 minutos o resultado. Tá bom. O que a gente tem aí é um duplo problema, né? Muitas vezes um estigma sobre homens gays, população LGBT em geral, e como os homens heterossexuais não se sentem, né, vulneráveis para HIV, tem essa coisa de não se prevenir tanto, né, muitas vezes. Só pensar, por exemplo, na gravidez não planejada, né? Sair. Pessoas HIV também abraçam árvore. Pessoas HIV atravessam a rua. Pessoas HIV frequentam feirinha. E tipo, quantas vezes por dia você toma algum remédio? É um comprimido? Eu tomo 2. É que existem vários esquemas, né? Tem gente que toma um só, que é o 3 em 1. Eu tomo o 3 em 2, né? Que é um comprimido que tem 2 componentes e o outro que tem um só. Você toma todos os dias? Todos os dias. E para que serve exatamente esse comprimido? O que a medicação faz? Ela começa a limpar do seu organismo, da sua circulação sanguínea, começa a limpar todo o vírus que está ali circulando e vai diminuindo essa sua carga viral. E aí até chegar a menos de 50 cópias, que é um número que passa a não ser mais detectado pelo exame e também é um número insuficiente para a transmissão através do sexo. Então hoje, por exemplo, você consegue fazer sexo e não transmitir, porque você está indetectável. Exatamente. Esse tipo de informação, por exemplo, é totalmente nova para mim. Apesar de ser soropositivo, o drill não pode infectar ninguém pelo motivo que ele explicou, a tal da carga viral. Se você é infectado pelo HIV, só vai desenvolver a doença AIDS, que ataca o sistema imunológico, se ficar com essa carga viral muito alta. Por isso que nos últimos anos, o número de pessoas com AIDS no Brasil está diminuindo.
Desde os anos 2000, o Sistema Público de Saúde oferece várias opções para quem se infecta e também para a prevenção. Nessa lista tem a camisinha, o gel lubrificante, a PrEP, a PEP, o teste rápido. Aliás, pelo tanto de investimento que existe e pelo tempo que o vírus está por aí, os números de pessoas que morrem por causa da AIDS deveria ser muito menor se comparado com outros vírus. Você tira todo o estigma, todo o preconceito, você tira tudo isso, tudo que existe, que a gente carrega. O HIV ele é só um vírus, como qualquer outro vírus, que pode matar ou não, como qualquer outro vírus. Assim que o teste é finalizado, o paciente é encaminhado de novo para a salinha para saber o que fazer a partir dali. Ver um médico especializado e já começar um tratamento, ou receber o resultado e métodos de prevenção. Como esse que eu fiz foi uma simulação, não tem resultado, e mesmo que tivesse, ele seria sigiloso. Eu vim, conversei com quem fala sobre isso todo dia e entendi uma coisa simples: ninguém vai parar de transar. As pessoas fazem isso de todos os jeitos. Com mais de uma pessoa, com ou sem camisinha, jovem, velho, casado, solteiro. Eu não comecei minha vida sexual depois dos 20. E quem está se infectando mais e mais por uma doença que já foi o grande pesadelo de uma geração, não tem nem 18. A gente tem mais de 1 milhão de pessoas vivendo com HIV no Brasil. E mesmo com toda a evolução, com toda a questão do tratamento que a gente tem hoje, com tudo isso, a gente ainda tem um número gigante de mortes de pessoas por AIDS todos os anos. Você acha que a escola vai discutir sexualidade com esse jovem? Não vai. Os pais em casa vão discutir sexualidade com esse jovem? Não vai. Ainda mais se for um jovem gay, pior ainda. Só que esse jovem ele vai transar. E ele vai transar, só que ele vai transar errado. Ele vai transar sem informação, ele vai transar sem se prevenir. Falar e discutir sexo em ambientes que sejam mais claros, sem fazer parecer um crime, me parece óbvio para o combate a um vírus. O enfrentamento ao HIV evoluiu muito nas últimas décadas, mas a discussão parece que ainda não. Se o desafio científico de vencer a doença está praticamente superado, o passo que ainda falta continua no tabu do sexo. E deve ser por isso que até hoje eu mal sabia como o HIV funcionava, e ignorar que a educação sexual é fundamental para mudar esse processo é jogar isso mais uma vez para baixo do tapete.